Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Supremo na semana com as principais decisões aqui do Supremo Tribunal Federal nesses últimos dias. Nesse episódio você vai ver que o STF validou a lei que incluiu as cooperativas médicas no regime de recuperação judicial. Os ministros também decidiram sobre os prazos para as retiradas dos aterros sanitários instalados em áreas de preservação permanente. E a gente também vai falar que o STF assumiu a conciliação para ressarcimento de danos causados pela tragédia de Mariana. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e hoje, com o Mauro, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. Não é isso, Maurinho? É isso, Alessandra. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou contar um pouco da semana aqui na Corte. Muitos julgamentos, muitas reuniões, muitas audiências. Hoje aqui a gente está com a agendinha cheia. Foi uma semana cheia. Né? Então vamos falar dos destaques dessa semana. Chama atenção rapidamente para uma questão de quarta-feira, que houve uma reunião aqui no Supremo, uma longa reunião na tarde de quarta-feira, que ao final foi divulgada uma nota conjunta do STF, Câmara, Senado e Executivo sobre a questão das emendas parlamentares. Essa nota, o teor dessa nota, vamos resumir aí, é que eles informaram que está em fase de conclusão um projeto de lei complementar, né, sobre a regulação da execução das emendas parlamentares daqui para frente. Um texto que está sendo finalizado nessa semana, né, Mauro, que vai ser apresentado nas casas legislativas e que depois volta para apreciação aqui do Supremo. Isso, porque as emendas foram suspensas pelo ministro, a execução delas foram suspensas pelo ministro Flávio Dino, que é relator dos processos que tratam dessa questão de emendas PIX, emendas de comissão, enfim, uma série de emendas, porque entende o ministro, entendeu o Supremo, depois referendando a decisão do ministro, que falta transparência na execução dessas emendas, e aí então esse processo já tem uma decisão do Supremo, e aí está na fase de cumprimento disso, e eles estão tentando compor com o Congresso como fazer, para que as emendas tenham transparência, seja dada publicidade, quem é o autor de cada emenda, o que será feito com os valores, e para que isso volte a funcionar, tem que ter essa transparência. Então, eles estão tentando chegar a um consenso, e aí o Congresso informa que tem um projeto de lei sendo apresentado essa semana agora, estava para ser apresentado quinta-feira, ou hoje, sexta-feira, o dia que a gente grava o episódio, e aí sim, sendo aprovado nas casas legislativas nas próximas semanas, o caso vem para o Supremo para ver se atende a decisão do Supremo com relação à transparência das emendas, para que elas voltem a ser executadas. Daqui para frente. E com relação aos anos anteriores, também eles têm que colocar todas aquelas informações já solicitadas nos autos da ação. As equipes técnicas de Câmara, Senado vão ter que passar essas informações para ver como é que vai ficar com relação a isso, às emendas anteriores. Agora, um outro destaque importantíssimo dessa semana, hoje, sexta-feira, você falou o dia que a gente grava, exatamente hoje, foi assinado também um acordo lá no Palácio do Planalto, em que o Supremo trouxe para ele a responsabilidade por essa conciliação para ressarcimento dos danos causados pela tragédia ambiental de Mariana, né? 2015, todo mundo se lembra, foi tragédia mesmo, falar um episódio, mas o nome é tragédia, uma tragédia ambiental que, enfim, marcou... Social, muitas pessoas foram afetadas. Marcou, infelizmente, a história do nosso país, e tem esse imbróglio toda uma questão envolvendo os pedidos de ressarcimento, que ficava aquele jogo de empurra para lá, empurra para cá, e atendendo a pedido dos próprios envolvidos, dos interessados, o ministro Barroso tomou essa decisão, visto até aquela possibilidade do caso vir parar aqui no Supremo também, envolvendo tantos entes, né? Exatamente. O ministro chamou para ele essa responsabilidade, não é isso? Para a corte. Isso, atendendo a pedidos, como você bem frisou, das partes, né? Do governo de Minas, governo do Espírito Santo, a União, os ministérios públicos desses estados, a Defensoria Pública, as empresas envolvidas, todos acabaram pedindo para que o Supremo assumisse essa responsabilidade. O caso tramitava no TRF-6, né, sexta região lá de Minas Gerais, exatamente. TRF novo, aliás, né? Mas a possibilidade do caso vir aqui para o Supremo, como já está no Supremo, inclusive, a questão do julgamento que acontece no exterior, citado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a importância de um desastre acontecido no Brasil, que afetou pessoas brasileiras, que afetou o meio ambiente brasileiro, que o judiciário brasileiro resolva essa situação, é muito importante isso, né? Então, até para isso, então, o ministro já traz para o Supremo, né, porque conflito federativo, responsabilidade do Supremo,
Com Envolve certeza. União, estados, União, municípios. meio ambiente. Exato. Isso vai envolver a União, vai envolver o Supremo. Então, o caso acaba vindo para cá, já tem essa questão do julgamento no exterior, já tem um processo que discute isso aqui no Supremo. Então, nada mais lógico do que o Supremo, né, a cúpula do Judiciário brasileiro, cuidar desse caso que, né, a imprensa internacional fica muito em cima, acompanha muito de perto. E é um impacto muito grande, né, para comunidades, pessoas vulneráveis, todo mundo esperando uma resposta para isso. São né? valores, eu anotei aqui, ele ontem deu a decisão nesse pedido das partes, né, para que o caso viesse para cá, e aí hoje ele fez hoje na sexta-feira, quando a gente está gravando, fez essa assinatura, mas eu anotei aqui os dados, os valores envolvem 132 bilhões de reais, quer dizer, é uma coisa... É um valor muito alto, são muitas pessoas, há muito que ser feito naquela região. Para que se repare, né? Para recuperação, exatamente. É uma reparação, né? Porque, enfim, assim, a gente começar... reduzir, é uma redução de danos, eu acho que é o que dá para se falar numa tragédia dessa magnitude, né? Não se volta atrás, não vai se recuperar o que tinha, exatamente como uma reparação. Eu tive recentemente até na região, lá conhecendo, as cidades mudaram de lugar, literalmente, a cidade que era Bento foi para um outro lugar, sabe? Assim, é impressionante mesmo. Está tendo que se fazer novas cidades, tudo recomeçando, então... muito tem que ser feito ainda, então o Supremo vai trazer para si a responsabilidade de homologar o acordo que está sendo costurado e acompanhar a realização junto com, inclusive, ele cita o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Supremo, para que não só homologue o acordo, como acompanhe a execução para que isso realmente, né, tome um rumo, porque o desastre foi em 2015, como você disse no começo. É muito tempo. É muito tempo. É isso. Então a gente acompanha isso, os desdobramentos. Agora vamos passar para o plenário, que essa semana o Supremo validou a lei que incluiu as cooperativas médicas no regime de recuperação judicial. Antes da gente falar um pouquinho do processo, eu acho importante a gente falar o que significa e qual o benefício dessas entidades, enfim, serem incluídas nesse programa, nesse regime. Esse é um procedimento, esse regime de recuperação judicial, que ajuda empresas ou até entidades, como o caso de cooperativas, né, quando se encontram num momento de crise financeira, econômica, alguma coisa nesse sentido, para que elas não sejam obrigadas a fechar as portas, para que não haja falência, o fim da atividade econômica, não haja a perda dos empregos dos funcionários, enfim, a atividade econômica do país não sofra prejuízo, porque, dependendo do tamanho da empresa, da importância, então é uma forma de você manter a atividade econômica, manter a função social da empresa ativa. Então é bem interessante para as empresas estarem incluídas nesse procedimento, né, chamado recuperação judicial. E aí tinha uma ação que foi apresentada pela PGR, não é isso? Questionando a validade dessa alteração na lei. A Hanna já tinha explicado para a gente nas semanas anteriores que é a questão da constitucionalidade formal, porque a lei, o projeto de lei apresentado pela Câmara, que foi a casa que iniciou o processo, excluía da recuperação judicial as cooperativas em geral. O processo aprovado na Câmara foi para o Senado alterou, mexeu a redação, incluiu um dispositivo dizendo que as cooperativas médicas não estavam nessa exclusão, ou seja, estão incluídas na recuperação fiscal. O projeto foi aprovado e não voltou para a Câmara, foi a sanção presidencial, foi vetado, o veto voltou para o Congresso derrubou o veto, enfim. A discussão essa emenda criada no Senado, ela alterou o texto ou ela só explicou o texto que já vinha da Câmara? Porque o bicameralismo, como se diz, uma lei aprovada numa casa legislativa tem que ir para outra. Se houver alteração, ela tem que voltar para ser aprovada de novo pela casa que iniciou. A questão é se essa alteração de fato modificou. Se modificou ou se apenas explicou, esclareceu alguma coisa. E aí, por 6 votos assim, com um julgamento, né, com um placar apertado, eles entenderam que não. Apenas esclareceu, esse dispositivo inserido no Senado apenas esclareceu que das cooperativas citadas na lei que saiu da Câmara, não estavam incluídas cooperativas médicas de plano de saúde. Então, assim, para os ministros, para a maioria dos ministros, 6 ministros entenderam que não houve uma alteração. Ou seja, elas estão incluídas, podem ser incluídas. Elas estão incluídas na recuperação judicial e não houve essa inconstitucionalidade formal, porque como não houve alteração no Senado, não precisaria voltar para a Câmara. Eles até botam vários argumentos, um deles dizendo a lei, depois do Senado, foi a sanção do presidente, o presidente vetou,
o veto é analisado pelo Congresso novamente. Sim. E aí o Congresso, incluindo os deputados, grande maioria, derrubaram o veto, ou seja, a própria Câmara ali, os deputados, que incluindo o Congresso, disseram que não. Já entenderam Já dessa entenderam forma. que dessa forma, então, por 6-5, mantiveram a lei, não há inconstitucionalidade formal, e as cooperativas médicas, então, incluídas no regime de recuperação judicial. Perfeito. Num outro julgamento, a Corte autorizou a permanência de aterros sanitários já instalados em áreas de preservação permanente até o fim do prazo previsto no licenciamento. Aí a gente também entra numa questão de sustentabilidade, todos esses pontos foram considerados nesse julgamento, né, Mauro? Esses aterros, eles estão dentro de áreas de proteção permanente, APPs, né, conhecido aí no meio ambiental. O Supremo, quando julgou aquelas ações do Código Florestal, disse que não poderia haver aterros, os aterros sanitários, né, gestão de resíduos, como diz a lei, mas que seriam, né, se explicando, seriam os aterros sanitários dentro dessas APPs. Tá, isso não justificaria, a gestão de resíduos não justificaria obras de infraestrutura dentro de APPs. Aí chegaram embargos de declaração, um tipo de recurso que se usa contra uma decisão colegiada, né, principalmente aqui no Supremo, pedindo explicação, pois olha, os aterros existem. E os que já estão lá? A lei foi aprovada desse jeito, existia, os aterros existem, e aí? O que se faz? Como é que se faz com esses que existem? Joga tudo fora, tira tudo de repente, né? Ou seja, pediram o que a gente chama também, a Gi já explicou pra gente, a Hannah, a questão da modulação. A partir de quando a decisão do Supremo passaria a valer, né? E aí, então, ministro Fux, relator, o caso começou no plenário virtual, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque, aí o ministro Fux veio, e ele deu o ministro Fux e o ministro Gilmar, né, disse o ministro Fux que era um voto conjunto, na verdade, que eles chegaram aí a um acordo. Então, o que acontece? A gestão de resíduos, os aterros sanitários, não podem ser abertos. A partir da ata de julgamento desse julgamento, não se pode abrir mais nenhum. Novos aterros nessas áreas, nem pensar. Nem pensar. Acabou, é inconstitucional. Perfeito. Os que existem, ou os que estão em instalação, vão continuar funcionando até o fim da vida útil, que eles têm uma vida útil definida lá no contrato, que é definida na licença ambiental, no contrato ou na autorização, quando é um aterro municipal, existe uma autorização do município. Então, assim, esses documentos dizem qual é a vida útil e qual é a validade desse contrato. Inclusive, se esse contrato permite prorrogação. Se o contrato permitir algum tipo de prorrogação, pode ser prorrogado. Mas acabado, o primeiro que chegar, ou o fim da vida útil, ou o fim do contrato, chegou nesse prazo, pronto, não pode mais, não vai se tirar o que tiver lá de resíduo, porque esse resíduo é tratado, o que não pode chegar mais resíduo para ser tratado depois de acabado esse período, esse prazo. O que ele falou que me chamou a atenção é sobre uma desativação progressiva, né? E a implementação posterior de um sistema de tratamento, que é isso que você falou, de resíduos sólidos compatíveis com tudo que se prega hoje de legislação ambiental, certo? Isso, e é uma tecnologia... Então vai ser pouquinho na verdade, caso a caso, né, Mauro? Que cada aterro tem o seu período de funcionamento ali previsto, imagina. Tanto que teve 3 ministros, o ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia e ministra Rosa Weber, que já tinham votado no plenário virtual, queriam um prazo fixo, não um prazo que fosse vida útil ou o contrato de cada caso, né, porque eles acham que seria muito indefinido. Eles queriam um prazo, tanto que o ministro Edson Fachin votou por um prazo de 36 meses. Exatamente para não ser o caso a caso. Ele falou, olha, estamos dentro de áreas de proteção permanente, a gente, né, a Constituição manda proteger, o Estado tem que proteger, então a gente não pode deixar isso, no entendimento desses ministros, não pode deixar isso né, prorrogar por um tempo que a gente não sabe quando vai ser. Quanto é que é essa vida útil? É um caso a caso? Quanto é que o contrato previa? Vai ter uma prorrogação do contrato? Um aterro que esteja sendo criado agora, instalado agora, que vai poder funcionar, vai funcionar por 20 e tantos anos, entendeu? Então, um entendimento desses ministros, ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, era que fosse dado um prazo fixo, né? Então, eles até chegaram a pensar num prazo de 10 anos, que o ministro Alexandre tinha falado anteriormente, mas como não vingou essa tese, eles ficaram num prazo de 36 meses, ficaram vencidos, mas... então, a decisão é essa, os aterros não podem ser criados mais, os que estiverem já funcionando ou estiverem em fase de instalação agora, na publicação da ata de julgamento desses embargos, desse recurso que foi julgado agora, poderão valer pelo tempo
da vida útil do aterro, do prazo estipulado no contrato, na licença ambiental, e todos sempre respeitando a licença ambiental. Todos têm que ter licença ambiental. Isso, e depois do fechamento também, houve uma preocupação da corte ali em definir, enfim, reafirmar que depois do fechamento o aterro vai ser reflorestado, né? Isso. Para Não vai diminuir a degradação, enfim, que infelizmente já foi feita. Isso. Agora, mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente tem que lembrar também que no mesmo julgamento houve uma decisão também relacionada à questão de biomas, né? Vamos chamar atenção para isso? Aqui na verdade trata da questão da área de preservação obrigatória nos imóveis rurais, né? A questão de compensação ambiental, o que for devastado, e aí eles colocaram um termo para dizer que há que haver esse reflorestamento, como você colocou, ou enfim, né, a recuperação dessa área. O Supremo, na decisão lá atrás, quando julgou o Código Florestal, colocou o termo identidade ecológica, ou seja, o reflorestamento, a compensação ambiental tinha que ser na mesma identidade ecológica. Então, essa questão do reflorestamento está nesse outro ponto do julgamento. Isso. Dizer... E aí, o que eles disseram, os ministros, o que foi alegado no recurso, de novo, embargo de declaração, que é esse recurso que pede uma explicação, algum ponto obscuro, alguma coisa que não tenha ficado bem entendida, eles disseram assim, olha, esse termo identidade ecológica não existe na literatura científica, no meio ambiental não se usa essa expressão, então pode gerar, inclusive, uma certa confusão. Sim. O que é você reflorestar ou compensar uma área na mesma identidade ecológica. E aí eles então voltaram ao termo bioma, que é que estava na lei, porque aí bioma é entendido por todo quem atua no meio ambiente e fica mais fácil. É um consenso, é mais fácil entender. Por mais que possa parecer, a gente até tenta sempre usar linguagem simples, explicar alguma coisa, mas nem sempre funciona. Então, nesse caso, trocar bioma por identidade ecológica não funcionou. Entendeu? Então, eles voltaram a usar o termo bioma e aí pronto, fica compreendido por todo mundo que atua nessa área de meio ambiente, inclusive o pessoal dos imóveis rurais, das propriedades rurais. Perfeito. E vamos falar também que o Supremo começou a julgar se os municípios, a competência, na verdade, dos municípios para instituir a Guarda Civil, determinar que a Guarda Civil faça policiamento preventivo, comunitário. Há um conflito aí sobre essa competência do Legislativo Municipal, né, Mauro? E saber se o município pode legislar e se a Guarda Civil Metropolitana, as GCMs, como eles chamam, se ela pode fazer policiamento preventivo ou se ela só pode cuidar dos bens e serviços do município. Tem essa discussão de o que ela pode fazer. Seria um desvio ali de finalidade que está sendo questionado? Seria um desvio, porque quem tem que cuidar desse policiamento ostensivo ou preventivo é a Polícia Civil, Polícia Militar. Não compete. A Guarda Civil é para cuidar dos bens e serviços do município. Certo. Mas aí veio essa lei lá em São Paulo que colocou elas em casos específicos para que ela pudesse fazer policiamento preventivo, né, comunitário. E aí, então, a discussão, no caso, pode ou não pode? O TJ tinha derrubado essa lei, uma lei da Câmara Municipal, derrubou e acabou chegando aqui. A Câmara Municipal veio ao Supremo questionando a decisão, porque ela derrubou, entendendo que a atividade de segurança pública, o TJ, quando derrubou a lei, disse que a atividade de segurança pública, segundo a Constituição, só pode ser exercida pela Polícia Civil e Militar. Certo. O ministro Luiz Fux, que é o relator, foi o único que votou até o momento, e no final ele resumiu com a tese dele, que é um recurso extraordinário. Eles aprovam sempre uma tese, a sugestão dele. Sugestão de os demais ministros vão votar, mas ele diz que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de atribuições de policiamento preventivo e comunitário diante de condutas potencialmente lesivas aos bens e serviços e instalações do ente municipal em cooperação com os demais órgãos de segurança pública no âmbito, cada um de suas respectivas competências. Essa ele sugeriu essa tese, que ainda vai ser analisada, esse julgamento foi volta. Suspenso, não marcaram um retorno, né, ele volta, porque semana que vem você já vai perguntar agora do que vem por aí. Semana que vem não tem sessão plenária, né? Então vamos seguir aí. Semana que vem não tem sessão plenária, mas eu acho importante a gente falar para todo mundo que nos assiste que plenário virtual segue normalmente. Começou hoje, sexta-feira, dia que nós gravamos, às 11 da manhã. Horário novo, para quem não sabe. E tem previsão também acho que foi falado essa semana de uma audiência pública, já que de repente a gente adianta já isso, como se fosse uma agenda aí. O tema é muito importante, para frente, 9 de dezembro foi marcado, mas discutir o vínculo empregatício entre motoristas e plataformas digitais. É um tema quente aqui no Supremo, é um tema quente na sociedade, envolve muita gente. Uber.
a uberização. Tá, Vamos colocar a uberização, porque são vários aplicativos, enfim, né? Isso. O ministro Edson Fachin é o relator e ele convocou para o dia 9 de dezembro essa audiência para discutir a possibilidade ou não de reconhecimento de vínculo de emprego entre motorista de aplicativo de transporte e a plataforma intermediadora. Então, assim, é um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, a decisão deve valer para todos, e é um tema assim, que é muito instigante, agita muito, tem muita atuação do Supremo, né? A Justiça do Trabalho reconhecendo o vínculo, e muitos ministros do Supremo derrubando esse reconhecimento de vínculo, alguns ministros concordam que tem que haver, enfim, é um tema que ainda precisa de uma pacificação aqui no Supremo, e uma audiência pública acho que vai ajudar muito os ministros a, enfim, chegarem a terem um martelo, como se diz no próprio judiciário, uma decisão definitiva para que haja uma segurança jurídica, como eles dizem, uma paz social, para as pessoas saberem, pode ou não pode, definitivamente, o que pensa a cúpula do judiciário. Perfeito, Maurinho, é isso. Então, assim, semana que vem não tem plenário, não tem um podcast. A gente se encontra na outra, se Deus quiser. E a gente conta aí com a sua audiência de sempre. Vou passar de novo o nosso e-mail podcast@stf.jus.br, que você pode continuar mandando seus e-mails, suas críticas, suas sugestões. É um prazer interagir com você que está aí do outro lado, sempre acompanhando a gente. Muito obrigada. Hoje foi uma dupla, mas eu acho que a gente bateu uma boa bola aqui. Obrigada pela parceria. Foi isso. Obrigado você, Lê. Obrigado a você que nos acompanhou. E voltamos daqui a 2 semanas. É isso aí. Até lá. Tchau, tchau.